Então, vejam esse modelo de hipertensão intracraniana. É um corte coronal, onde vemos aqui um tecido cerebral. Aqui, o acrílico, nós vemos, seria o crânio. Nós temos uma sonda de Nelaton pediátrica mimetizando um volume expansivo que não está expandido ainda. Nós temos a entrada de um catéter de pressão intracraniana. Esse modelo ele é muito didático, mas veja que o crânio aqui não tem compartimentalização e que o aumento de uma pressão dentro desse espaço ele vai ser transmitida ao todo o ambiente, mas não de maneira contínua, não de maneira igual, porque a pressão é diferente de uma força vetorial. Então, se você põe um catéter de pique aqui, vai ser diferente da pressão de um catéter de pique mais próximo do balão expansivo. São diferentes. Então, você esperaria monitorar a pressão intracraniana se você puser o catéter o mais próximo possível desse balão expansivo. Esse é o racional, sem o crânio ser compartimentalizado. Porém, o crânio é compartimentalizado. Nós temos um compartimento supratentorial, nós temos um compartimento infratentorial, separado por essa incisura da tenda, e nós temos a foice ainda separando o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. Então, monitorar a pressão intracraniana é monitorar o compartimento, e entender que aquele compartimento ele está com a pressão elevada, ou a pressão controlada. Entender a fisiopatologia do que elevou a pressão intracraniana. Então, esse é um tecido cerebral. Veja, o tecido cerebral ele pesa aproximadamente 1,5 kg de tecido cerebral. Se você põe um catéter frontal e tua lesão expansiva ele está posterior, então você não consegue monitorar adequadamente. Até que a pressão intracraniana aumente aqui a ponto de ser transmitida para a porção posterior, já houve uma destruição tecidual muito grande na parte frontal. Então, o ideal da monitoração da pressão intracraniana é que o catéter esteja o mais próximo possível do local onde há o aumento da pressão intracraniana. Se a lesão for focal e lateralizada e compartimentalizada, se a lesão for difusa, daí você vai utilizar essa monitoração para todo o hemisfério. E, na verdade, você vai estar estabelecendo que aquele ponto é igual em todos os locais. Mas não é diferente. Aqui um exemplo da compartimentalização. Um volumoso hematoma subdural agudo, veja, com desvio septal e herniação transfalcina, e você vê o septo pelúcio aqui desviado, o corno frontal aqui está grande, aqui está totalmente comprimido, tem uma dilatação e bloqueio de corno temporal. Ou seja, é uma herniação bem clássica, a gente vê uma anisocoria, e esse paciente, por que ocorreu isso? Por conta da compartimentalização intracraniana. Então, a monitoração, a pressão intracraniana nesse compartimento à direita vai ser muito mais elevada do que o compartimento à esquerda. No primeiro momento, depois as pressões vão se igualar, como vamos mostrar aqui para frente. Então, esse é um modelo mostrando pressão intracraniana no compartimento supratentorial e no compartimento infratentorial. Então, as lesões geralmente são monitoradas supratentorialmente, mas alguns hematomas também acontecem no compartimento infratentorial. E quando isso acontece, dificilmente nós colocamos monitorações de catéter de pressão intracraniana no infratentorial, geralmente colocamos no supratentorial. E é um erro muito comum de dizer que a pressão intracraniana está normal, e você vê aquela fossa posterior inchada, e o quarto ventrículo comprimido, a cisterna quadrigeminal comprimida, e você diz que a pressão intracraniana está normal. Ela está normal porque o líquor está sendo drenado pelo catéter supratentorial. Se você bloquear essa drenagem licórica, vai haver aumento da pressão intracraniana no compartimento supratentorial também. Então, aqui é uma situação 1, onde a pressão intracraniana no catéter 2 ela é maior do que no catéter 1, tá? Porque não há bloqueio do sistema ventricular. Se houver bloqueio do sistema ventricular, nós temos duas situações. Uma situação onde você tem obstrução licóricas sem herniação,
no caso, o P2 vai ser, o catéter 2 vai estar com a pressão intracraniana maior do que o catéter 1. E numa situação 3 e 4, onde há as herniações. Então, o catéter 2 vai tender a igualar a pressão intracraniana com o catéter 1. E o crânio ele vira um compartimento só por conta das herniações que vão acontecer, tanto supra quanto infra, do compartimento infratentorial. Tá? Então, esse é um modelo de entendimento. Então, parar de dizer que um paciente com a lesão de fossa posterior, com a fossa posterior completamente inchada, mas com um catéter de pique interventricular frontal, ele está verificando a pressão intracraniana, essa pressão está normal. Ele está, na verdade, o que está normal é a drenagem licórica lá em cima, e se você fechar esse catéter, você vai monitorar adequadamente a pressão no supratentorial, mas ele não representa a pressão do compartimento infratentorial, a não ser que o paciente esteja herniado. Então, esse é um conceito que fica com esses slides baseado nesse artigo. Esse é um paciente com trauma de crânio muito grave, onde foi colocado um TCE com compressão cisternal, é um TCE Marshall 3. Veja que o sistema ventricular está diminuído e a gente vê um edema muito interessante, muito intenso, um edema intenso. E o catéter está monitorado frontal direito. Com esse catéter, eu estou querendo representar a pressão em todo o crânio, mas entenda que esse paciente tem compartimentalização. Provavelmente essa região mesial temporal esquerda, ela tem uma pressão maior do que essa frontal, e mesmo com a pressão, vamos dizer aqui, normal, às vezes esse paciente pode herniar com a pressão intracraniana normal. No frontal, ele faz uma herniação temporal, mesmo com pressão frontal lá em cima normal. Então, isso é um grande desafio, você estabelecer que essa pressão frontal é igual em todo o crânio. Então, você precisa, além desse catéter de crânio, você precisa acompanhar a evolução dessa contusão temporal, porque ela pode piorar e a tomografia vai te dar uma resposta melhor do que a numeração da PIC lá em cima. Então, essa é a importância da monitoração multimodal, porque a gente tem a suspeita da hipertensão intracraniana pela tomografia, mas o catéter está te dando o número, mas o número não pode representar tudo, tá? Esse é um dos importantes slides que nós temos, dizendo que a pressão intracraniana ela é um vetor de força. Então, veja, a força é uma pressão aplicada a uma área. Então, a gente tem várias pressões aqui aplicadas a uma área de tecido cerebral. E cada pressão dessa em uma superfície vai ter um vetor de força diferente. Quando nós estamos avaliando a pressão intracraniana, nós estamos avaliando esses vários vetores de força. Então, se o meu catéter de pressão intracraniana tiver nesse verde aqui, o IPC2, nós vamos ter um valor de pressão. Se ele tiver no compartimento infratentorial, ele vai ter outro valor de pressão. Se eu estiver monitorando a pressão de maneira não invasiva, através da artéria cerebral média, ele vai estar mais no centro do cérebro, e isso vai dar outro vetor de pressão. Então, a pressão aqui, ela não vai ser só um número, porque pressão é um valor numérico, é uma escala, diferentemente de vetor de força, que tem direção e tem sentido. Então, a força é uma grandeza vetorial e pressão é uma grandeza escalar. Essa é uma das grandes frases do professor Chosnik, que ele traz o conceito de pressão intracraniana, é mais do que um número, é um vetor de força. Então, a gente precisa entender os várias pressões e os vários vetores que nós queremos entender. Às vezes você coloca um catéter frontal e faz uma monitoração não invasiva, e essa monitoração não é igual, nem deve ser, porque você não consegue fazer com a mesma ferramenta, monitore a mesma superfície do tecido cerebral. Então, vai haver sempre uma diferença de valor numérico, porque você vai estar aplicando a ferramenta, a tecnologia, a uma superfície diferente. Então, esse é um grande conceito que trago para vocês da ciência básica, que a força é uma grandeza vetorial. Às vezes parece difícil entender essa frase do professor Chosnika. Ele é um físico polonês que lidera o grupo de Cambridge
e entender as considerações dele no campo do trauma, da pressão intracraniana, é por vezes difícil, mas precisamos estudar um pouco da física para entender que a força realmente é uma grandeza vetorial. E a partir que você começa a entender isso, as coisas elas fluidificam para você entender mais a pressão intracraniana.